Olá, vamos para mais uma aula onde nós estamos fazendo estudos de caso. Temos utilizado este livro, Casos Clínicos em Saúde Mental, do André Luiz Moreno. Tem sido um livro muito interessante, onde traz os casos e a forma de lidar. E aí nós temos construído aqui dentro da nossa supervisão esses casos, né, que a gente pode levar aí para os nossos pacientes. Hoje nós estamos, e eu mandei já para vocês aí no grupo, no capítulo 14, né, onde vamos falar sobre anorexia nervosa e bulimia nervosa, ok? Eu vou começar lendo o caso, tá bom? Então, se você quiser ir anotando aí os principais dados deste caso, para você já imaginar a sua conceitualização e o seu plano de tratamento, que é algo que nós temos feito com muita frequência, já pode ir anotando, tá bom? Joana, uma jovem de 22 anos, solteira, a mais velha de 3 irmãos, procura atendimento por ter sido flagrada por sua empregadora, tendo episódios de vômito após refeições. Joana trabalhava na casa de uma confeiteira que fazia bolos e salgados sob encomenda. Além de auxiliar na cozinha, a Joana ajudava sua patroa com as entregas de 2 vezes na semana. Após receber, perceber suas frequentes idas ao banheiro, sua patroa percebeu que havia algo de estranho. Em primeiro momento, Joana se mostrou comunicativa, extrovertida, porém sem perceber a necessidade de acompanhamento. Admitia os episódios de vômito, mas não os considerava um motivo para preocupação. Relata como motivo para sua consulta, além do fato da patroa tê-la obrigado, sob pena de ser mandada embora, o fato de se considerar pouco ansiosa, o que deixava sempre agitada e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Joana tinha um namorado que via nos fins de semana por residirem em cidades diferentes. E sobre sua família, relatou não ter muito contato. Afirma que a mãe sempre foi muito exigente com ela e o que a fez sair de casa para morar com uma amiga em outro estado, aos 18 anos. Seu pai era falecido e seus 2 irmãos, de 10 e 7 anos, moravam com a mãe. Ela os visitava uma vez ao ano, devido à longa distância que os separava. Ao ser questionado o motivo pelo qual acreditava que sua patroa a teria encaminhado ao tratamento, Joana relatava que vomitava porque passava mal após comer muito, e a purgação a deixava mais tranquila por acreditar que estava botando para fora. Não engordaria. Dizia que tinha medo de engordar, pois pessoas gordas eram felizes e não eram amadas. Joana não sabia, mas a patroa estava pagando o seu tratamento. Ela acreditava que pagaria aos poucos depois, mas desde o início a empregadora a afirmou à psicóloga que nunca cobraria dela. Joana foi questionada sobre sua rotina e sobre os momentos que os episódios aconteciam. Relata que os episódios aconteciam todos os dias, que na casa da patroa a comida era liberada, podia comer o que quisesse na hora que quisesse. Como ela não tinha controle sobre o que comia, acabava comendo demais, e o vômito era reforçado pelo alívio que causava. Muitas vezes, de muitas vezes, em vez de querer evitar o vômito, ela comia demais justamente porque sabia que iria vomitar e porque a sensação de alívio era boa. Este comportamento se tornou um hábito e Joana chegou a um ponto em que nem era preciso forçar o vômito, bastava comer. Quando iniciou o tratamento, ela já estava em uma fase em que vomitava de 6 a 8 vezes por dia. Algumas vezes vomitava sangue, e isso foi decisivo para abordar mais abertamente o assunto com a psicóloga, pois até então ela não via problema algum em seu comportamento. Seu peso era normal, embora tivesse vários
sintomas típicos do quadro de transtorno de anorexia, como dentes foscos, refluxos e edemas periféricos. No decorrer das sessões, Joana foi encaminhada para avaliação com psiquiatra, gastro e nutricionista. Ao conhecer a história de Joana, fica evidente que ela teve problemas com peso e imagem corporal desde os 13 anos, quando sua mãe a xingava e dizia que ela nunca arrumaria um namorado se continuasse comendo daquele jeito. Joana nem se recorda se realmente comia demais. Fato é que, após tantas críticas de sua mãe, foi diminuindo a ingesta alimentar de modo a ficar exageradamente magra. Chegou a pesar 32 quilos para 1,65 m de altura. Seu corpo doía e ela apresentava alguns desmaios. Passou a se alimentar apenas de mamão, alface e água, e ainda assim achava que comia demais. Foi um período difícil em que uma amiga a ajudara. Porém, essa também apresentava transtorno alimentares. E a fez acreditar, no caso de anorexia, né? E a fez acreditar que o jejum não era a melhor saída e que existia uma forma de poder comer sem engordar muito. Era o uso de laxantes, diuréticos, indução ao vômito. No início, Joana achou estranho, mas como se sentia fraca e sem amigos, apoiou-se no que a amiga lhe dissera. Logo após esse fato, quando Joana voltou a engordar, saiu de casa. No atual momento, havia ganho peso em relação aos anos anteriores e apresentava tal medida dentro do esperado para sua altura, porém, se via acima do peso. Tem pouco contato social, pois acredita que pelo fato de estar acima do peso, não seria aceita. Então, seu cotidiano resume-se em ficar em casa e trabalhar. Quando o namorado vem aos finais de semana, também ficam em casa. Relata que a amiga que reside com ela, ao contrário, sempre sai com as colegas, vai às festas e dorme fora de casa várias vezes por semana, o que aumenta o seu tempo sozinha. Sua amiga a convidou para ir junto muitas vezes, mas Joana recusa o convite. Ninguém vai gostar de mim. Assim, sou gorda. A primeira coisa que as pessoas notarão é minha gordura. E assim os convites cessaram. De maneira geral, sente-se isolada e tem pensamentos como: ninguém me convida para nada, ninguém gostaria de ter uma amiga como eu, sem se dar conta de que os convites existiam, mas ela os recusava. Atribuía todo o seu isolamento ao peso corporal. Um episódio marcante ocorreu dentro da casa da empregadora, em um dia que havia muitas encomendas a serem entregues e ela acabou ingerindo salgados que eram da entrega e tentou disfarçar o feito para a patroa. Nesta ocasião, Joana ficou com medo pelo fato de chegar ao ponto de comer às escondidas algo que nem era seu e sentiu que estava extrapolando seus limites. Em suma, no momento da entrevista, Joana reconhece a necessidade de ajuda, visto que não aguenta mais ter a preocupação com a comida e não quer ficar doente. Considera sua vida sem graça e aspira um trabalho melhor e uma condição financeira estável. No entanto, com tanta dificuldade para interações sociais devido ao fato de acreditar que não era magro o suficiente para ser aceita, ela nem se esforçava para frequentar outros círculos de amigo e procurar oportunidades. Joana preencheu um diário chamado de imagem corporal, com dados complementares a entrevistas e durante as sessões preencheu questionários autoaplicáveis de avaliação de comportamento alimentar, de insatisfação de imagem corporal. E Joana apresentou 27 pontos nas escalas dos sintomas BIT, que é indicado quando a presença de possível comportamento alimentar
com grande possibilidade de anorexia. Apresentou mais pontos, demonstrando intensa satisfação com a imagem corporal. Esses questionários estão dentro do texto aqui, né? São mais relatados. Então, vamos lá. Caso da Joana. Acho que uma coisa que precisa ficar bem marcado, que dificilmente um paciente ele chega para a gente na clínica com um diagnóstico de bulimia ou anorexia. Hoje tá difícil de sair, né? Eita, não travou aqui. É muito difícil chegar. Ele chega com muitas outras queixas, né? Normalmente ele chega por conta das comorbidades apresentadas. Só confirmar se alguém tentou entrar aqui, que eu esqueci de tirar um. Não. Então, assim, ele normalmente ele vai com muito mais por conta das comorbidades. E aí, de novo, né, a importância da anamnese, da gente entender todo o histórico. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas por que eu vou perguntar a rotina do paciente? Que horas que ele acorda? O que ele costuma comer? Se ele tem alguma dificuldade alimentar, alguma restrição alimentar? Porque é neste processo que a gente vai compreendendo aí e talvez ter esse quadro. Então, os transtornos alimentares, no caso, esses específicos, né? Anorexia nervosa e bulimia nervosa têm algumas características em comum: medo de engordar, redução nutricional, vômitos, uso de laxantes e uso de diuréticos. Então, muitas vezes a gente tem que ficar ali, aquela pessoa que vai muito no endócrino, que sempre está tomando uma medicação, né? Fala, não, é porque eu tenho o intestino preso, tenho prisão de ventre, então eu sempre estou indo no médico, pegando receita e tomando, ou na farmácia. Muitos pacientes, não vou para a sessão hoje porque eu estou com dor de barriga, faltou no trabalho porque tem diarreias constantes. Então, isso são indícios. Porque a pessoa que tem um quadro de anorexia ou de bulimia, ela tem muita dificuldade de compreender isso. Ela não vai aceitar, porque ela realmente vê o corpo dela com aquela lente de visão. Então, dentro da anorexia, a gente vai ver aí algumas pequenas diferenças, mas que a gente vai estudar. Primeira coisa, é muito comum a pessoa ter primeiro, e o caso da Joana é assim, um quadro de anorexia e com o passar do tempo se transformou num caso de bulimia. Acontece o inverso? Sim, mas dentro das estatísticas é no menor número. Então a pessoa ela começa não comendo, fazendo essas dietas malucas, né? Vou viver de água, vou viver de sol. Chega um momento que ela não consegue mais manter isso, aí ela começa a comer, mas busca outros recursos. Então, a principal diferença é essa. Dentro da anorexia, existe uma questão restritiva muito grande. Então, vivo de luz, vivo de alface, mamão, como a Joana, né? Então, essa restrição alimentar é muitas vezes a pessoa come, eu já vi casos da pessoa comer uma colherzinha de sobremesa pequena de arroz e ser o alimento, já almocei, já estou satisfeita. Ela tem dentro da anorexia uma questão, uma distorção de imagem corporal muito grave. Sabe quando a gente vê aqueles vídeos, hoje a gente vê muito no TikTok, no Instagram, de pessoas magérrimas, que não tem gordura nenhuma no corpo, né? E ela, quando se olha no espelho, não, você tá vendo aqui, ó, aqui tá gordo, né? Olha a minha barriga. Então, ela tem aí uma distorção, e aí acaba tendo uma magreza extrema, né? Faz jejuns muito prolongados, e a gente tem que tomar um cuidado, que hoje a gente tem a dieta de jejum intermitente, né? Que é uma coisa, mas muitas pacientes se escondem
através dessa dieta para tentar disfarçar este transtorno, ok? Então, e aí ainda faz uma outra coisa, é muito comum esses pacientes fazerem muita atividade física para compensar. Nossa, eu comi uma colherzinha de arroz, então eu tenho que malhar horas e horas e horas. Então, ficar atento. No caso de anorexia, é um paciente restritivo, tá? No caso de anorexia, não, da bulimia agora, nervosa, a gente vai avaliar que é uma pessoa que tem normalmente o peso normal, tá? Porém, ela tem muitas compulsões. E aí pode a gente falar, nossa, será que é toque? Será que é ansiedade? Ela tá comendo por ansiedade? Mas ela acaba tendo compulsões muito fortes. Então, é aquela pessoa que em menos de 2 horas ela é capaz de comer 2 pizzas e depois ela fica muito mal. E aí ela fala: eu tô com dor de estômago, então eu dei uma vomitada, que foi o que aconteceu com a Joana. Lá no começo, com 13 anos, onde ela veio de uma realidade dura, né? O pai morreu, a mãe rígida, era a irmã mais velha, tinha que cuidar desses irmãos. E a mãe cobrando e jogando, você come demais, tal. Ela decidiu abolir a comida dela, praticamente abolir a comida dela. Então, ela entrou ali num quadro de anorexia. Com o passar do tempo, ela foi para fora de casa, ela voltou, né, ter um ganho de peso, mas aí uma amiga ensinou para ela características aí de vomitar, onde dentro da bulimia é a questão de expurgar, de colocar para fora, né? Aquilo que faz mal. Então, quem tem bulimia nervosa tem muito a questão vômitos, conhece todos os laxantes, né? Usa da técnica de enema, que é a lavagem, né? Pelo ânus, coloca lá um cano e faz a lavagem, como a gente faz no hospital quando tá mal. Esses pacientes costumam fazer isso em casa como estratégia. Dietas, todas as dietas que você pensar, já fez. Também pratica atividade física, mas é aquele paciente que ainda consegue manter o peso, porque acaba comendo dentro dessa compulsão. Como que é a quantidade? Normalmente, esse paciente que tem esse transtorno faz isso uma vez por semana, e tem um período aí de no mínimo 3 meses, tá? Ele tem feito isso com frequência. No caso da Joana, ela já estava no nível hard. Ela já estava fazendo isso de 6 a 8 vezes por dia. E aí dá pra gente imaginar o quanto de comida ela comia por dia para fazer isso, né? E todo o sofrimento que isso causava e ao mesmo tempo um prazer, alívio, que é isso que o paciente tá buscando, tá? Então, quando a gente olha um paciente, né? Na outra aula nós aprendemos, né? A aula que a Nutri esteve com a gente sobre a questão do IMC. Paciente com IMC menor que 17, a gente já começa a ficar atento. Então, na anamnese, muitas vezes ter o hábito de perguntar o peso do paciente, porque aí a gente já pode ter ali uma noção, principalmente no atendimento online. Porque se a gente for pensar no atendimento online, às vezes não dá nem para perceber. Então, imagina, você já pegou aqueles pacientes, vou tentar fazer aqui, que só atende você assim, né? Um rosto bem próximo à câmera. Então, você não tem muito acesso ao corpo. Eu, quando estou atendendo, né, um paciente, eu falo, olha, eu queria conhecer você como um todo. Você pode fazer um exercício, ficar em pé, afastar a câmera. Então, eu tenho como hábito fazer isso, tá? Às vezes é porque o paciente está com muito sobrepeso, mas ele não traz isso como queixa, mas a gente acaba trabalhando, e aí acaba só ficando na compulsão, que foi o que nós aprendemos, alimentar. No caso de bulimia, anorexia, então nós temos que tomar este cuidado, que muitas vezes no atendimento online, algumas coisas podem passar. Então, fiquem atentos aí a um possível MC abaixo de 17, tá bom? E aí,
entender, né, o esquema cognitivo da anorexia, da bulimia é ser magra, ser magro é o mais importante. Esse é o esquema cognitivo de quem tem bulimia ou anorexia. A qualquer custo, a qualquer preço. E aí nós temos que entender que este esquema vem em função de uma história do paciente. Qual é esta história? Né? No caso da Joana, ela é uma filha mais velha que não teve apoio do pai, e aquela que é o único suporte que ela tem, né, era rígida e também acusadora, né? Era crítica, não era acolhedora. Então, isso é muito forte. E normalmente começa também com algumas características. Um humor mais deprimido, um sentimento de vergonha, uma sensação de fracasso, né? Uma crença, muitas vezes, de desvalor muito intensa. Então, olhar, fazer um esquema cognitivo daquele paciente, né? Por que que ele quer ser magro? Muitas vezes tem a ver com a cultura, né? Vamos pensar em alguém que cresceu no meio de artistas, por exemplo. É muito comum na televisão, no teatro, ter essa visão, né? Hoje, nós temos alguns avanços, nós temos propagandas onde você coloca mulheres com corpos, né, com corpos mais parecidos com os nossos, com sobrepeso, existe a moda plus size, mas ainda é muito intensa, né? A cultura da magreza, onde o magro é feliz, onde o magro consegue um melhor namorado, tem maior evidência, né? Você vê muito isso, o TikTok hoje, as menininhas que fazem as dancinhas, todas mostrando a barriga. Então, aquela que não tem aquela barriga já se sente inferior. Tanto que o maior índice de casos de anorexia e bulimia é na faixa etária de 14 a 19 anos. Tá? Então, essa fase é onde começa a surgir aí os principais conceitos, principalmente a anorexia. Tá? Bulimia pode acontecer um pouco mais velho, já como adulto, né? Mas muitas vezes também por essa cobrança, eu tenho que passar, eu já vi casos, eu tenho que passar numa prova da polícia, e aí eu tenho que emagrecer. Então começa a vomitar e aquilo acaba se tornando um hábito, ok? Então, Joana, ela foi para terapia obrigada. E este é provavelmente o perfil do paciente que você vai ter, né? Com muita resistência à gravidade do problema. Não, minha chefe está exagerando, meu pai está exagerando, meu marido está exagerando, né? Eu só deixei de comer. Quem não quer ter um corpo bonito? Eu estou malhando 5 horas por dia, mas isso é bom para a saúde. Então, essa resistência, ela é extremamente comum, tá? As comorbidades mais comuns, né, que aparecem, toque, depressão maior, fobia social, TOD, TAG, TDAH e transtorno de conduta. É muito comum dentro da anorexia, da bulimia, essas comorbidades. Então, nós temos que ficar atento para tratá-las juntos com o processo. E a TCC, uma das mais recomendadas aí pelos psiquiatras, pelos profissionais para atendimento, que tem um foco muito importante na remissão dos episódios de compulsão. Tá? Então, a gente vai fazer junto com o paciente, como eu falei para você, vai anotando aí os dados, né? Nós vamos fazer esse paciente fazer a conceitualização. E o plano de tratamento é importantíssimo. Principalmente o plano, falei, o plano de tratamento. Porque ele vai entender passo a passo. E aí a adesão dele fica melhor. Então, o que que tem que ter? Remissão dos episódios de compulsão, e tudo isso a gente vai falar para ele, olha, a gente tem isso como objetivo. Compreensão de quais são os métodos purgativos que ele está utilizando e as consequências.
ajudá-lo a diminuir a preocupação, normalmente ligada à magreza, como evitar dietas restritivas, melhorar sua autoestima, né? E fazer um processo de aceitação do seu formato corporal, tá? E isso vai levar ao melhor funcionamento social e redução dos sintomas psiquiátricos que podem estar associados às comorbidades que nós falamos antes, ok? Então, muda um pouquinho de uma anorexia para bulimia. Então, a anorexia tem 3 coisas aí que é muito importante. A adesão, né? O aumento do peso e padrões flexíveis. São 3 pontos fundamentais para trabalhar dentro da anorexia. Porque esse paciente, quando vem, está muito magro. Então, esse aumento do peso vai ser bem difícil, porque é justamente o que ele não quer. Então, é um quadro aí que aí dentro do aumento de peso, a gente vai trabalhar outras questões que eu vou passar para vocês agora. Quadro nutricional, e aí uma equipe multidisciplinar vai ser importante. Compreender a fobia alimentar, e aí a gente vai trabalhar com técnicas de exposição, relaxamento e psicoeducação. Visualizar, compreender e reestruturar as distorções corporais e os seus pensamentos. Fazer uma conceitualização, fazer o plano de tratamento e um treino para resolução de problemas, tá bom? Que a gente está falando de reestruturação cognitiva. Então, quando você pega um paciente de anorexia e você escreve tudo isso com ele, olha, vamos lá, a gente vai ter que trabalhar melhora do seu quadro nutricional. Como vamos fazer isso? Muitas vezes você vai participar junto com a Nutri. A Nutri vai entrar lá na sessão, você vai ter contato com ela, e isso vai ajudar o paciente. Ele vai falar, ufa, nutricional, passei. Eu já estou dentro do reestruturação cognitiva. Já consigo fazer um RPD, já consigo pensar diferente. Tudo isso ele vai estar acompanhando, né? Até ele conseguir ficar sozinho. Então, dentro dos 2 transtornos, a exposição a alimentos é fundamental. Então, vai ter sessão que vai ter uma maçã, vai ter sessão que vai ter um brigadeiro. Eu lembro de um caso de bulimia, que a gente conseguiu muito sucesso com um pensamento meio. Esse era o jeito que ela chamava. Tudo que ela comia antes, ela não passou, não deixou de comer, mas tudo ela colocava, vou comer metade do que eu comia. E isso começou a ajudá-la, né, a não vomitar. Então, ela não deixava, ela não estava num processo restritivo. Ela não deixava de comer o brigadeiro, mas ela comia metade. Então, se era um brigadeiro, metade. Não, mas é tão pouquinho. Mas para ela, aquela estratégia foi importante. Então, muitas vezes a gente vai trazer ali o alimento e muita psicoeducação dentro do processo para evidenciar a eficácia. Para bulimia, diferencia um pouquinho, né? No processo de bulimia, normalmente a adesão, o vínculo terapêutico, ele é um pouco mais intenso, porque ele não entende que ele tem uma doença, e aí ele precisa fazer a adesão. Tanto nos 2, é importante, quando um paciente preenche a anamnese, ele assinar e se comprometer com o processo, que nós vamos estar juntos, quase que um contrato. Isso é legal fazer com esse tipo de paciente. Psicoeducação, né? Muito forte do que isso causa, o que um vômito causa, o que uma lavagem faz, o que essa medicação faz, porque são muitos os contras que existem, né? Então, fazer ali prós e contras é importante. Criar uma normalização de padrão alimentar, né? Diferente da anorexia, onde eu tenho que ficar muito flexível, já na bulimia eu vou criar alguns padrões.
Como, por exemplo, esse paciente que eu citei, meio. Então, a palavra meio ali era um tipo de padrão alimentar. Vou comer metade do que eu comia antes. Então, desenvolvimento de estratégias para controle de episódios de compulsão, treino para resolução de problemas, treino para habilidades interpessoais. Então, eu vou naquela festa e já não vou comer mais tudo. Eu vou no rodízio e não vou comer mais tudo. Flexibilização das crenças centrais, prevenção de recaída e um plano de alta. Uma coisa que ajuda demais, o apoio familiar. Seja do pai, da mãe, de irmãos, do marido, às vezes é uma tia, às vezes um cuidador. Trabalhar com a família, porque a maioria das vezes, essa família é a que critica ou é a que facilita. Então, a gente precisa entender em qual contexto essa família está inserido e trazer a família para o processo terapêutico, que vai ter muito mais resultado, tá? E aí, observar se vai ser necessário entrar com medicação ou não. É muito comum entrar, né, com antidepressivo ou ansiolítico. Hoje, ainda o mais usado nesses casos tem sido a fluoxetina. Porém, se tiver associado com outras comorbidades, aí pode entrar até com antipsicótico. Mas vai depender muito dessa avaliação. Então, a gente vai ter que aplicar aí em alguns questionários, algumas escalas. Eu mandei para vocês no grupo, um pouco mais cedo, algumas escalas de imagem corporal, testes de atitude alimentar, testes sobre uma escala sobre características psicológicas e comportamentais. Mandei o BIT, né, que é a avaliação desde quando era criança, que é muito importante. Então, mandei para vocês. Acho que aplicar isso vai ajudar. E o trabalho multidisciplinar. Tá bom? Então, esse era o recadinho de hoje para nossa aula. Só parar aqui. A pessoa não sabe nem tirar a gravação, né? Espera só um pouquinho, gente. Cheio.